Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela Moreira, sou sua professora de ciências. Então vamos começar esse semestre, esse novo semestre com força total. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre a classificação dos seres vivos. Na aula de hoje nós iremos compreender a organização taxonômica adotada pela ciência ao longo da história para agrupar os seres vivos. Vamos também utilizar como características para agrupamento dos seres vivos os seguintes critérios: nutrição, obtenção de oxigênio, modo de reprodução e tipo de sustentação do corpo. Você saberia dizer o que é classificar e por que é tão importante? Classificação. Classificar os seres vivos é agrupá-los com base em características semelhantes. Uma vez que a biodiversidade dos nossos seres vivos é muito grande, foi necessário a gente organizar para a gente entender melhor o funcionamento dos organismos. Então, por exemplo, como que eu sei que um peixe não é um inseto? Os peixes, eles têm, por exemplo, a respiração branquial, eles são animais vertebrados. Os insetos, eles já têm outro tipo de respiração, que é a respiração traqueal, e eles são animais invertebrados. Então, por algumas características que esses organismos possuem, a gente consegue agrupá-los. E pelo fato de agrupá-los, nós conseguimos melhor estudá-los para melhor compreender sobre eles mesmos. Então, essas características, que nós denominamos critérios de classificação, é a área da ciência responsável por essa tarefa. Então, estabelecer qual que é o critério que eu vou utilizar para classificar um ser vivo. Eu tô utilizando a característica pelo. Então eu já sei que são os mamíferos que possuem pelo. Gato, cachorro, elefante, todos são mamíferos, todos possuem pelo. Periquito, periquito tem pena, então periquito é outro grupo de animal. Então separar esses animais pelas características é importante para a gente entender essas semelhanças, e os critérios que a gente vai utilizar é chamado de taxonomia. Então a taxonomia, ela é importante justamente por isso, vai entender melhor como a vida evoluiu no planeta. Quando a gente fala evoluir, essa ideia de evoluir, a gente pensa assim, como que os organismos estão melhorando ao longo do tempo? Não. A evolução significa mudança. Então, como que esses organismos mudam ao longo do tempo? Professora, eu nem sabia que os organismos mudavam. Pois então, os organismos eles podem mudar, principalmente porque as nossas características genéticas, elas podem sofrer mutações ao acaso. Em algum momento, na história evolutiva, essa mutação, esse organismo que já tem essa característica, ele pode ser favorecido ou desfavorecido por ter essa característica. Vamos imaginar que ele vai ser desfavorecido no ambiente por uma característica que ele já tem. Então, pode ser que ele não consiga se reproduzir, pode ser que ele se torne um organismo extinto daqui a um tempo. Do outro lado, vamos supor que uma característica que eu já tenho, essa característica me beneficia, eu falo assim, eu enquanto espécie, certo? Entendo aí como espécie, me favorece essa mutação. Então, é possível que eu consiga
reproduzir mais, e aqueles organismos que não têm essa característica que me favorece podem reproduzir menos. Ao longo do tempo, isso vai favorecer o estabelecimento dessa espécie no ambiente. Esse é o processo evolutivo. E essas características que os organismos têm, né, como que elas vão mudando com essas oscilações do tempo, é o estudo também da evolução. Entender também quais são as relações de parentescos entre os seres vivos, bem como conhecer a diversidade biológica que habita o nosso planeta. Então, esse parentesco entre os seres vivos, a gente consegue entender, né, de acordo com as características que ele tem. Mas é uma frase muito comum assim nas minhas aulas de ciências. Ah, professora, então quer dizer então que o homem veio do macaco. Então aí eu falo para vocês, todos os organismos vieram de um único organismo, que é essa célula primordial. É isso que a teoria da evolução fala, que um organismo primordial, ele originou a todos nós. Então, todos nós, enquanto seres vivos, enquanto do ambiente, do nosso planeta, nós temos algumas características semelhantes. Exemplo, todos nós temos células. Então, essas células, elas foram evoluindo ao longo do tempo, variando do modo como ela interage com o ambiente e com o processo de evolução e de mutação que essas células vão acontecendo. Mas voltando à questão antiga lá do homem e do macaco, o que acontece é que entre o homem e o chimpanzé tem 95% de semelhanças. Isso nos faz inferir que na evolução lá atrás nós tivemos um ancestral comum. Então, esse ancestral comum, esse ser vivo, ele foi um ramo que originou os seres humanos, né? A espécie humana, e originou os chimpanzés. Então, nós temos uma origem comum, e não que o homem veio do macaco. Mesmo porque, se isso fosse verdade, não existiria o chimpanzé, certo? Sistema de classificação. Então, primeiro cientista, né, que veio a criar o sistema de classificação que nós utilizamos até hoje é o Carl von Linné, mais conhecido como Linneu. E nesse sistema de classificação dele, ele criou os táxons, ou níveis ou categorias taxonômicas, que consideravam as semelhanças entre os seres vivos. E essas categorias taxonômicas que o Linneu criou, ela começa com reino. Reino é a característica mais abrangente. Exemplo, o reino animal. Então nós vamos ter vários tipos de animais, nós vamos ter mamíferos, nós vamos ter répteis, nós vamos ter os invertebrados, nós vamos ter todos os tipos de animais. Aí quando fala filo, aí a gente já começa a separar, né? Um grupo de animais vai pertencer a tal filo, outro grupo de animais vai pertencer ao outro filo. Depois classe. A classe vai subdividir o filo. A ordem vai subdividir a classe. A família vai subdividir a ordem. O gênero vai subdividir a família e quando o nome tem o gênero e a espécie, a gente chegou naquele grupo mais específico. Então, quando a gente fala espécie, eu estou me referindo a um grupo específico. Por exemplo, nós, enquanto seres humanos, qual é a nossa espécie? A nossa espécie é Homo sapiens, que do latim significa o homem que pensa. Então, quando você fala Homo sapiens, está referindo à espécie humana. E assim sucessivamente. Mais tarde, surgiu uma outra categoria
mais abrangente de todas, chamada de domínio. Essa é a imagem do Linneu. E aqui é aquilo que eu estava explicando para vocês, né? O domínio, eu tenho a categoria mais abrangente, depois reino já é uma categoria que vai estar dentro de filo, dentro de classe, dentro de ordem, dentro de família, e o gênero, ele vai ter, né, os dois nomes que, igual eu falei, o gênero nosso, exemplo, é Homo, e a espécie é Sapiens. Então, aí eu chego na espécie, que é a parte mais específica. Nomenclatura. Nomenclatura é como que nós vamos padronizar o nome das espécies. Isso é importante para a gente saber identificar os seres vivos. Então, como que a gente escreve um nome de uma espécie? Primeiro que o nome ele é escrito em latim. Segundo, ele é binominal, ou seja, são dois nomes. O primeiro tem a letra maiúscula, o segundo a letra minúscula. E eles têm que estar ou grifado ou em itálico, se você estiver escrevendo aí no computador. Importância da nomenclatura. Pessoal, esse aqui é o nome da espécie da mandioca. Manion esculenta. Mas a mandioca, né, igual nós falamos em Minas, ela é falada diferente em outros estados brasileiros. Em São Paulo, por exemplo, ela é chamada de aipim e no Nordeste macaxeira. Então, e assim, é muito comum com muitas espécies de plantas, cada pessoa dá um nome diferente. Então, para os cientistas saberem qual é o nome correto daquela planta, daquele animal, daquele ser vivo, é que foi importante fazer esse sistema de classificação. Aí a gente consegue identificar. Quando você fala um nome específico, a imagem é uma só. De repente, se você falar macaxeira, sei lá, em uma região mais afastada, ninguém vai saber que planta você está se referindo. Bom, aqui então, é para vocês terem uma ideia, nós vamos fazer a classificação da onça pintada, para a gente entender os níveis de abrangência entre as categorias taxonômicas. Então, quando eu falo reino animal, olha o tanto de animais que eu encontro. A onça pintada, o tigre, o gato, o lobo-guará, o mico-leão, a rã-touro e a borboleta. Então, todos eles são animais. Quando eu falo filocordados, eu estou querendo dizer aqueles animais que numa fase da vida tiveram a notocorda, que é substituída na fase adulta pela coluna vertebral. Então, todos esses aqui são vertebrados. A onça, o tigre, o gato, o lobo, o mico e a rã-touro. Quando eu falo mamária, né, que são os mamíferos, ordem mamária, eu estou querendo dizer o seguinte: animais que mamam, animais que têm pelo. Ah, então a rã-touro não tem pelo, não mama, está fora. Então, dentro da ordem dos mamíferos vai ter a onça pintada, o tigre, o gato, o lobo-guará e o mico-leão-dourado. Na outra parte do quadro, eu vou ter a ordem. Dentre os carnívoros, quais desses animais, então, que vão ser carnívoros, que vão se alimentar de carne ou de outros seres vivos, né? Melhor dizendo, a onça pintada, o tigre, o gato e o lobo-guará. Bom, agora nós vamos para outra categoria, um pouco mais específica, que é ser felino. Quais deles são os felinos? Ah, é felino apenas a onça pintada, o tigre e o gato selvagem. Quando eu falo do gênero,
O gênero é Panthera. Então, no gênero Panthera, a gente tem tanto a onça quanto o tigre. Mas a espécie Panthera onca, eu só vou ter a onça pintada. Certo? Então, é dessa forma que é feita a classificação dos seres vivos. A gente vai agrupando através das suas semelhanças até a gente ter um conjunto de características tão específico que é só aquela espécie que vai ter. Quando essas características estão assim bem específicas, são muitas categorias, aí eu vou chegar no nome da minha espécie. Raça em biologia. O que é importante? A gente chegou a um tempo de acreditar que existiam raças na espécie humana, o que não é verdade. O que acontece? Para eu ter raça, eu tenho que ter uma especificidade ainda maior, que aí eu vou chegar num nível chamado subespécie. Quando eu tenho as subespécies, aí eu começo a entender raça. Por exemplo, o cachorro, Canis familiares, é o nome da espécie, mas os cães, eles são muito diferentes entre si. Então, aquilo que a gente chama de raças caninas são as subespécies caninas. Na nossa espécie, isso não existe. E isso foi firmado cientificamente quando começou a estudar o projeto Genoma, e a gente pôde observar que a variabilidade, né, entre os grupos humanos, entre os continentes, é de 3 a 5%, ou seja, não existe uma grande diferença entre nós humanos, então a gente conclui que a espécie humana é uma única raça. Atividades PET 3, semana 1. Os seres vivos se diferenciam de objetos inanimados por apresentarem diversas características que definem a vida. Uma dessas características é o fato de todos os seres vivos serem formados por células. O que indica que, eu estou procurando a alternativa verdadeira. A. Todos os seres vivos são autotróficos? Todos os seres vivos fazem fotossíntese como as plantas? Não. B. A menor unidade da vida é a célula? Mas só para a gente conferir. Os seres vivos unicelulares apresentam 2 ou mais células? Não, gente, se é unicelular é só uma. Todo ser vivo necessita de gás e oxigênio para sobreviver? Não, pessoal, porque a gente tem bactéria que vive sem oxigênio, elas são fermentadoras. 2. Os seres vivos são classificados para que compreendamos a biodiversidade existente no planeta Terra e como as espécies evoluíram, bem como o grau de parentesco que elas possuem. Um sistema de classificação foi criado por Linneu. Indique quais critérios Linneu escolheu para agrupar os seres vivos. Então, Linneu escolheu agrupar os seres vivos pelas suas semelhanças. Ok? Classificar os seres vivos sempre foi um grande desafio. A variedade de características físicas e de hábitos de vida, por exemplo, é um dos problemas enfrentados. Para facilitar a classificação, Linneu propôs um sistema de categorias taxonômicas. De acordo com esse sistema, qual é o táxon mais abrangente? O mais abrangente é o reino, como o reino dos animais. Por exemplo. E na aula de hoje, nós aprendemos classificação biológica dos seres vivos, categorias taxonômicas, as referências do nosso trabalho e um abraço para vocês, até a nossa próxima aula e dúvidas, manda pra gente.